Saudações, torcida do Museu da Pelada. Hoje, eu e o cinegrafista Fernando Gustave viemos ao norte da Ilha da Magia, em Jurerê Leste, para conversar com o grande Gainete, ex-goleiro do Inter, do Vasco e do Atlético Paranaense, entre outros times, com muita história bacana para contar. Já batemos aqui com o pôster do Vasco. Quem é que está na foto aí? Gainete, Joel, Brito, Maranhão, Fontana, Odair, Luizinho, Martilico, Célio, Lorico, Zezinho. Dá para ver lá no fundo que o Maracanã estava lotado. Sim, ainda 65 tinha Coreia e casa cheia. Esse jogo foi o jogo contra o Botafogo? O Botafogo final. Olha, esse jogo aí, gente, tinha 115 mil pagantes. Fora os caronas, né? Carlos Gainete Filho nasceu em Florianópolis no dia 15 de novembro de 1940. Agradeço muito por nos receber aqui, o seu filho também. Vai começar aqui perguntando, o senhor sempre foi goleiro? Não, nós começamos aqui em Florianópolis como atacante, porque eu parto da premissa de que é preferível perder um gol do que tomar o gol. E o goleiro sempre será o culpado, mesmo que ele tenha feito inúmeras defesas durante uma partida. Então eu me sentia mais à vontade, mesmo sabendo que não tinha qualidade para ser o titular da equipe amadora na época, mas jogava como centroavante e fazia os meus golzinhos. De uma hora para outra é que surgiu essa oportunidade de eu jogar como goleiro. Aconteceu após um acidente com o goleiro do Paulo Ramos, num jogo que o Paulo Ramos jogou contra o Barroso em Itajaí, e ele fraturou o maxilar. Era o Leibniz, o goleiro do Paulo Ramos. O treinador da equipe amadora era Rosendo Lima, meu treinador, e me indicou para o Paulo Ramos para ser o goleiro. Eu relutei bastante, mas acabei indo, e no primeiro treino que aconteceu, todas as equipes de futebol em Florianópolis jogavam onde hoje é o Shopping Beira-Mar. O Adolfo Conde, não é isso? Era o famoso Adolfo Conde. No primeiro treino que nós realizamos, apareceram 5 goleiros para treinar. E faltou o ponta-direita titular, do Paulo Ramos, que tinha prova na Academia do Comércio. E eu acabei treinando de ponta-direita. E fiz um gol. Terminou o treino, vim embora para casa. Na quinta-feira teve outro treino. E eu pensei que não seria mais convocado, porque já tinham aparecido 5 goleiros para treinar, e goleiros já que jogavam no futebol profissional, alguns deles. Voltei, treinei, aí como goleiro. E no domingo pela manhã, 10 horas da manhã, estou em casa, bate o meu treinador, o meu diretor do time amador e o diretor do Paulo Ramos. Vamos para a federação que tem que assinar a ficha para jogar à tarde. Aí surgiu. Estava com quantos anos nessa época? Eu estava com 19 anos. Estava servindo o exército na época. Então assinei a ficha às 10 horas da manhã, e às 3h30 estava jogando o primeiro jogo como semi-amador pelo Paulo Ramos em 1959. Goleiro ou juiz de futebol? O que é mais difícil? Eu acho que goleiro. Goleiro ainda é mais difícil. É o mais difícil. No Paulo Ramos, você foi campeão do campeão catarinense em 1959, né? Nós nos sagramos campeões em 1959, uma bela campanha realizada pelo Paulo Ramos. Então, hoje é um clube que ainda existe, mas é só social, ali no bairro da Trindade, né, aqui de Florianópolis. Se não me falha a memória, em 61, talvez 62, ele acabou com a equipe profissional. E dali para frente partiu a ser Futebol 7, Society e um clube comercial, social ali no bairro da Trindade.
O time do Paula Ramos era a base da seleção catarinense na época, que tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções. Você estava me contando, né, como é que foi a campanha, né, que foi em 59 mesmo ou foi em 60? 59 e 60. Nós participamos naquela seleção, grande parte dos jogadores do Paula Ramos. Eliminamos o Rio Grande do Sul, coisa que na época era difícil. Eliminamos o Paraná, nosso tradicional adversário. Empatamos com a seleção mineira aqui em Florianópolis. Perdemos aqui em Florianópolis e empatamos lá em Juiz de Fora, quando fomos eliminados daquele campeonato. Certo. E do Paula Ramos, qual foram os jogadores assim que se destacaram? O Paula Ramos, além do Gainete, né? Não, eu fazia parte do grupo. Nós tínhamos jogadores de projeção que, se hoje jogassem tranquilamente, estariam em grandes equipes de futebol brasileiro. Nelinho, Valério, Sombra. Nelinho era volante, né? A posição do Nelinho era volante? O volante, o Valério era o outro meia cancha, Sombra, Elinho, Nilson, Oscar. Eram jogadores que tranquilamente hoje teriam projeção no futebol brasileiro. Do Paula Ramos, você foi para o Guarani de Bagé, não é isso? Saímos aqui do Paula Ramos e fomos para o Guarani de Bagé. Como é que foi 61. essa transferência? Nesse período antes da minha saída, esteve aqui um diretor do Cruzeiro. De Porto Alegre? De Porto Alegre, querendo me levar para o Cruzeiro, que o Cruzeiro ia fazer uma excursão à Europa, mas como eu estava servindo, não foi possível ser liberado do meu serviço militar. Terminei o serviço militar, ele voltou a conversar comigo, perguntando se eu teria interesse em jogar no Guarani de Bagé. Foi como deu a transação, eu fiquei no Guarani 60 a 61, indo posteriormente para o Internacional. O Inter se destacou no Guarani e o Inter foi e o contratou. Me contratou. E como é que foi essa primeira passagem no Inter e como é que o Vasco se interessou? Você foi emprestado para o Vasco? Não, eu saí do Guarani e o passe era meu. Então, já era. Naquela época não tinha essas transações vultuosas que existem hoje. Eu saí do Guarani, o passe era meu, fui para o Internacional e fixei o passe num preço razoável. Como terminou o meu contrato em 65 e o Internacional estava fazendo uma renovação por problemas financeiros, eu tinha, na época, o meu cunhado jogava no Vasco, que era Salzinho. O Salzinho. Que tinha jogado no Guarani comigo também. E aproveitei as férias e fui para o Vasco. Cheguei lá, fiquei treinando, o Zezé Moreira era o treinador, em 65. Fiz alguns amistosos, devo ter aprovado, porque no fim me contrataram. E foi titular do time? E fui titular com o seu Zezé todo o período que eu passei em 65. Nós somos campeões da primeira Taça Guanabara. E no fim da temporada, o Paulinho de Almeida, que já tinha jogado no Internacional, era um dos auxiliares, junto com ele do Amparo, no Vasco, me perguntou se eu teria interesse em voltar para o Sul, porque ele estava vindo assumir o profissional do Internacional. Eu disse, olha, dependendo da oferta, eu vou, porque, primeiro, eu estava com o casamento marcado para dezembro. Estava terminando meu curso de economia. As duas já tinha a casa montada. As três coisas faziam com que a oferta fosse boa, eu voltaria para o Sul. E foi o que aconteceu. Voltei em 66, ficando até 73. É interessante você ter falado que se formou em economia e jogando ao mesmo tempo, né, jogando profissionalmente futebol. Como é que foi essa conciliação do estudo com os jogos, enfim, as concentrações? Não, primeiro porque nessa época geralmente se jogava de domingo a domingo. Apesar de... Calendário? O pessoal reclama hoje, naquela época não tem a menor ideia do que era. Em compensação se tinha 2 treinos coletivos que demorava mais uma partida. Tinha treinador que às vezes só deixava terminar o treino quando a equipe profissional, a equipe titular ganhasse o treinamento, senão não parava.
Mas o treinamento era muito mais puxado. Eu cansei de dar volta antigamente no campo dos eucaliptos do Internacional, de subir e descer a escadaria, para depois fazer o treino específico de goleiro, que não existia. Mas não tinha treinador de goleiro, né? Era específico. Só mais chutes a gol e cruzamento. Então... Era um treino, na verdade, servia também para os jogadores de linha, né? Para os laterais, os pontos de cruzamento. O centroavante vinha cabecear. Posteriormente, na época do Gigante, é que já começou a ter o treinamento específico de goleiro. E nesse período do Internacional, nós tínhamos os eucaliptos até chegar à inauguração do Beira-Rio em 69. Eu queria, antes da gente entrar no Inter, né, na volta ao Inter de Porto Alegre, falar dessa conquista da Taça Guanabara em 65 pelo Vasco. Primeiro porque foi a primeira Taça Guanabara disputada e aquelas primeiras taças, elas não valiam pelo Campeonato Carioca, elas eram uma competição à parte. E o Vasco foi campeão no dia 5 de setembro de 65. Eu queria ler aqui para a galera do Museu da Pelada, porque a zaga que defendia o Gainete era simplesmente Brito e Fontana, dois que 5 anos depois estariam na seleção que se sagraria tricampeã do mundo no México. Né? Então aquele jogo o Vasco ganhou de 2-0 no Maracanã, o árbitro foi o Frederico Lopes, o Vasco fez 1-0 com o Odair no primeiro tempo e no segundo tempo o segundo gol foi marcado pelo Paulistinha contra. O Vasco jogou com Gainete, Joel, Brito, Fontana e Odair, Maranhão e Lorico, Luizinho, Célio, Mário e Zezinho, o técnico Zezé Moreira. O Botafogo jogou com Manga, Joel, Zé Carlos, Paulistinha e Rildo. Rildo jogou na seleção na Copa de 66. Ayrton e o Gerson, canhotinha de ouro. Mané Garrincha. Jogou com o Sicupira no Atlético Paranaense? Também joguei com o Sicupira no Atlético Paranaense. Isso. Gente finíssima, infelizmente, faleceu agora recentemente. O Jairzinho, que foi o furacão da Copa de 70, e o Roberto Miranda, que também fez parte daquele grupo da seleção. O Paulistinha e o Roberto Miranda, o técnico era o Daniel Pinto, e o Paulistinha e o Roberto foram expulsos naquela partida. Né? Bom, falando do Vasco, você ficou no Vasco 2 anos, né? 65. Não, só 65. Só 65. E aí voltou pro Inter, e foi uma volta bem interessante, com muitas vitórias. O Beira-Rio foi inaugurado em 69, o Inter começou uma sequência grande de títulos gaúchos, não foi isso? Depois nós tivemos uma vaca magra muito grande, que de 66, 67 até 69, o grande vitorioso era o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Em 69, com a inauguração do Gigante, aí que o Internacional foi até 8 anos seguidos. Desses 8 anos eu ainda participei de 4, sendo que no quarto eu participei poucas vezes. Foi do 72, não é isso? Exato. Naquele time do Inter, estava começando aquela geração que se tornaria bicampeã brasileiro em 75 e 76. Não é isso? Alguns jogadores. O Carpegiani estava já? Carpegiani, Falcão, Tovar não jogou em 75. O Flávio Minuano, para nós era Flávio Bicudo. Deixa eu ver quem mais que tinha. O Hermínio chegou depois, que não era carioca também, o zagueiro. Uhum. O Vacaria, que era do Sul. Da cidade de Vacaria, não? É apelido dele? Odorico era o nome do Vacaria. Era aqui de Santa Catarina. Então, aí depois chegou o Manga, chegou Marinho Pérez, chegou Dario, chegou Lula. E aí já mais para frente. Já mais para frente, o Valdomiro começou nessa época. No Inter, teve um Grenal em 69 que saiu uma pancadaria feia. Foi na inauguração do Gigante. Conta essa história aí, por favor. Na inauguração do Gigante que começou já a confusão com... Nós tínhamos um Uruguai que era atacante, o Rusmendi, e o Tupanzinho na área do Grêmio. O Tupanzinho jogou no Palmeiras? Exato, jogou comigo também no Guarani.
Depois que começou a confusão, eu saí de uma goleira na outra e o que marcou foi que eu dei uma voadora e caí num bolo de 5, 6 jogadores. E ali começou a pauleira generalizada do Grenal da inauguração do Gigante. E quem bateu mais? Olha, eu apanhei, mas também dei umas pernadas, um soco, alguns socos, uma encontrei abraçada. alguns pela frente, não é nada contigo, é com o outro, mas... E a confusão foi generalizada, mas só 2 saíram salvos, não foram suspensos. Todo mundo foi expulso? Todo mundo foi... Só 2 que não? Foi o Dorinho e, se não me engano, o Cléo, que era o volante do Grêmio. O que eles fizeram? Se esconderam no vestiário? Não, talvez não tenham entrado em tanta confusão, em tanta pauleira. O senhor foi o goleiro recordista do Brasil. Eu queria até saber qual foi o ano. Ficou 1.202 minutos sem levar gol. Qual foi o ano que aconteceu isso? Se não me engano, foi 70. Eu não tenho bem... O grande problema é que uns têm uma contagem, outros têm outra. Uns dizem que é 1.300, mas tanto 1.300 como 1.200 já foi batido. O Neneca do Londrina bateu. O que eu tenho ainda, que ainda não conseguiram, é que eu disputei o Campeonato Gaúcho no Internacional e tomei um gol só. O campeonato inteiro? O campeonato inteiro. Então até agora... Qual foi o ano esse? 70 ou 71. Não me recordo bem agora. Então, esse recorde ainda até agora, seu? No Rio Grande do Sul, ainda não conseguiram chegar a essa marca. Você acha que merecia uma convocação para a seleção? Na minha época, dificilmente. Além dos mais destacados assim, que jogaram a Copa do Mundo? Só no Rio Grande do Sul tinha o Alberto, que chegou a ser convocado. Depois tinha Manga, Gilmar. Deixa eu ver. Gilmar até a década de 60, né? Tudo isso foram goleiros da minha época. Depois veio Félix, ainda peguei jogando, então dificilmente, e não se via um grande número de jogadores da região sul ser convocado como acontece ultimamente. Até eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, até a Copa de 66, eu acho que não chega a 5 os jogadores que disputaram a Copa do Mundo sem ser do eixo, que jogavam por clubes do Rio e de São Paulo. E às vezes Minas Gerais. Minas começou a aparecer no meados da década de 60 com o Cruzeiro, né? Tostão, Dirceu Lopes. E o Rio Grande do Sul um pouco mais para frente, né? Quer dizer, a gente lembra de primeira mão o Everaldo, lateral esquerdo, que foi campeão no México em 70. Depois, então, é que aí vieram o Falcão, o Valdomiro, que foram convocados para Tafarel, aí começaram a aparecer outros nomes. Você saiu do Inter em 72, foi isso? 73. E foi para o Atlético Paranaense. Como é que foi aquela passagem por lá, numa época que quem estava mandando era o Coritiba, era o Coxa que mandava lá em... Nós tínhamos um bom time, bons jogadores. Sucupira estava lá nessa época, né? Tinha Sucupira, tinha Turino, tinha Didi Pedroada, tinha Almeida, tinha Sérgio Lopes, tinha tinha Gilson. Era uma boa equipe, mas a estrutura que tinha o Atlético, quem vê o Atlético hoje como eu vejo e vi, como joguei e como treinei também, já existia uma diferença enorme entre o jogador do Atlético e o treinador do Atlético. E hoje, então, nem se fala a diferença que existe do Atlético para antigamente. Mas, então, o Curitiba tinha uma estrutura bem mais montada e uma baita de uma equipe que... Foi campeão do Torneio do Povo? Foi campeão tranquilamente. Você encerrou a carreira... Voltei em 73, no fim de 74, eu joguei no Atlético em Carazinho. Campeonato Gaúcho de 74? Disputei o Campeonato Gaúcho e fomos vice-campeão do interior. Lá tinha
um campeão do interior. E foi quando eu encerrei a minha carreira como Estava com quantos jogador. anos quando encerrou a carreira? 33 anos. Era mais ou menos a idade que os jogadores encerravam naquela época, né? Era mais... Hoje a gente vê, hoje ainda estava vendo na televisão a Formiga com 43 anos ainda está jogando. E tem jogadores com mais idade jogando. Você já foi logo ser treinador? Fez o curso de educação física depois? Eu fiz, durante o período antes da economia, eu fiz educação física também. No mesmo período? E fiz o curso de técnica de futebol na ESEF no Rio Grande do Sul. Daí eu fiz o curso de técnica de futebol. Antes de começar, eu comecei a trabalhar nos juniores do Internacional. Nesse período, eu fui fazer um curso de especialização na Alemanha, na Espanha, na Federação Espanhola de Futebol. Voltei e fui treinar o Juventude de Caxias do Sul. Fomos campeões da Taça Governador do Estado. Voltei para o Internacional para treinar os juniores também. Fiquei 2 anos treinando a equipe de base do Internacional. Isso na época 75, 76. Foi a época áurea do Internacional profissional. Formando vários jogadores. Então, de 76 aí, eu comecei peguei já no fim a equipe profissional, que saiu o Sérgio Moacir e eu estava de treinador de juniores e me botaram para treinar. Fiquei 77, saí e aí comecei a andar mundo afora treinando. Passou pela Arábia? Passei pela seleção da Arábia, passei mais 2 vezes depois em 2 equipes na Arábia, estive em Omã, trabalhei no Guarani, trabalhei na Ponte Preta, trabalhei no Goiás, trabalhei no... Foi campeão 2 vezes baiano pelo Vitória, né? 2 vezes campeão baiano pelo Vitória, 85, uma vez 90. pelo campeão goiano pelo Goiás. Foi 89, não é isso? Exato. 89. No Vitória nós trabalhamos 2 vezes, fomos 2 vezes campeões. Trabalhei no o Túlio estava lá no Goiás nessa época, não? O Túlio começou, era júnior, veio disputar uma Taça São Paulo. O treinador do Júnior chegou e disse, pode levar que ele vai ajudar o Goiás. Tanto ajudou que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro na época. Apesar desses títulos, né, do Vitória e do Goiás, acredito que um trabalho bastante marcante, embora não tenha, por muito pouco, não tenha terminado com um título, bastante lembrado é o trabalho que você fez no Guarani de Campinas, no Campeonato Brasileiro de 86. Né? Foi um timaço e perdeu a final para o São Paulo ali por um pênalti. Um pênalti. Bom, então o senhor conta aí a história do pênalti, porque eu só me lembrava do lance do Careca. Sim, no fim da prorrogação. Eu já não falo do lance do Careca porque eu não gosto nem de me lembrar. Por incrível que pareça, eu costumo ver tudo quanto é aquilo que eu faço. Eu procuro ver depois o que aconteceu. Eu até hoje não consegui ver esse jogo Guarani e São Paulo. É duro. Muito duro. Não tem uma não derrota tem como amarga aguentar, nos pênaltis, né? Porque aconteceram coisas que nós não gostaríamos de nos lembrar, como a expulsão do Wagner e o pênalti não assinalado. Esse já no jogo de Campinas. No jogo de Campinas. Que foi o segundo. Né? Então, e aquele lance no fim do jogo que o Careca acertou, é para aniquilar qualquer... Aí fomos para o pênalti, nas penalidades nós perdemos. Mas bom, tivemos a felicidade de ter um bom presidente, um bom supervisor, um excelente preparador físico, Pedro Pires de Toledo, e um grupo de jogadores profissionais acima de tudo. Você quer falar com a escalação do Guarani? Lembra bem de cabeça? Lembra, né? Marco Antônio, Gilson Jader, Ricardo Rocha e Valdir jogou. Tozinho, Boiadeiro, Barbieri, Catatá ou Francisco, Ivair e João Paulo. A campanha do Guarani foi melhor do que a do São Paulo, né? Se fosse
corrido, nós teríamos uma vantagem, pelo menos, se não me engano, de 6 pontos. Isso, mas... eu anotei aqui a campanha. O Guarani, tanto o Guarani quanto o São Paulo fizeram 34 jogos. O Guarani teve 21 vitórias, 11 empates e apenas 2 derrotas. É uma campanha sensacional. Fez 6 pontos a mais do que o São Paulo, que fez o mesmo número de pontos, né? Naquele campeonato, teve um jogo que o Guarani deu um baile no Vasco, no Maracanã. No Vasco do Fernando. Eu não posso deixar de lembrar que ele é vascaíno nessa hora. E tem a surpresa aqui pro senhor, que eu fui a esse jogo. Eu tenho um ingresso aqui, depois eu vou pedir um autógrafo. Que eu fui de cadeira especial nesse jogo, emprestado pelo nosso amigo Paulinho Menezes, que foi o nosso motorista na primeira entrevista que a gente fez para o Museu da Pelada lá na Palhoça. A gente foi entrevistar o... Consegue pegar aí, Fernando? Vou entrevistar o uruguaio Sérgio Ramírez, que hoje está de volta a Curitiba. Como treinador, você terminou a sua carreira em 2006, mas no exterior, né? Foi no exterior, não foi? Terminei em 2010 em Oman. Depois da minha saída do... Aqui no Brasil, o último trabalho foi no Guarani? Não. De novo, né? Já voltando? Foi no Guarani. Aí tive 2 vezes na Arábia, em 2 equipes, e posteriormente em Oman agora, até 2010. Comecei o nosso papo perguntando o que era mais difícil se era ser goleiro ou juiz. E agora eu perguntar o que é mais difícil, ser treinador ou goleiro? Treinador, porque é o responsável por tudo. Tem muitas responsabilidades acumuladas. Mesmo sabendo que está fazendo tudo aquilo que é o certo. Chega na hora, o jogo não dá certo, ele é o culpado. Ele tem que assumir a responsabilidade por aquilo que deu de errado.